Bom dia, Marcel, bom dia a todos. Bom dia, meus queridos amigos que estão aqui começando essa live com a gente, começando esse dia, que é um dia especialíssimo para nós todos, ortodontistas aqui do Brasil. É um dia especial porque a gente hoje vai chamar nossos colegas ortodontistas a um evento que é um evento gratuito, mas chamar também para o coração dessas pessoas, para que a gente consiga doar um pouco do nosso tempo e do nosso dinheiro também, através desse QR Code que vocês veem aqui, doar um pouquinho para que essas pessoas que vocês acabaram de ver, para que essas pessoas, colegas nossos, seres humanos que estão passando por uma dificuldade, imagine se você, ortodontista, num momento desse, que não pode, você está em sua casa, no conforto de sua casa, depois de uma semana de trabalho, você está aqui se dedicando a ver um evento ortodôntico, tem muitas pessoas que não estão podendo fazer isso. Então, eu quero agradecer muito a Dental Press e aos organizadores e patrocinadores desse evento que vocês viram aqui, por trazerem isso, né? Eu agradecer ao meu amigo Bruno Furquim e aos palestrantes em especial que doaram seu tempo e seu grande conhecimento aqui para a gente conseguir angariar fundos e distribuir conhecimento aqui ao longo desse dia. Espero que vocês abram o seu coração e abram um pouquinho também, por que não dizer, da própria carteira, para poder ajudar seres humanos e colegas como nós que estão passando por essa dificuldade. Meu nome é Kleber Meirelles, eu estou aqui só substituindo outras pessoas que virão logo depois de mim para apresentar os palestrantes. Aqui ao meu lado está nosso amigo Marcel, que vai falar sobre ortodontia hoje. Antes do Marcel falar, eu quero também que ele dê um pouco dessa introdução dele para falar um pouco sobre o que está acontecendo, porque ele também é do Sul. Vou falar um pouco do currículo dele. O Marcel é especialista, mestre e doutor em ortodontia pela PUC Rio Grande do Sul, diplomado pelo Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial, é professor do curso de especialização em ortodontia da CEON Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e tem sua clínica privada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ninguém melhor do que ele, tanto para passar conhecimento para vocês hoje, como também para dar um pouco da visão dele sobre o que está acontecendo lá no estado e na cidade dele. Marcel, bom dia. O microfone é seu e a tela também é sua. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Bom dia, Kleber. Muito obrigado pela apresentação. Bom dia a todos presentes aqui na nossa aula de hoje. Antes de mais nada, gostaria de agradecer também aos organizadores, a pessoas e empresas, né, envolvidas na organização desse evento, em especial aí ao Bruno Furquim, ao Guilherme Bernd, que me fizeram o convite, e também o Kleber, que está aqui apresentando e também esteve envolvido na organização aí durante todo o período, o Basílio também, e as empresas envolvidas aí, a Click Aligner, a Dental Press, que deu todo o suporte à organização, o Ortodontia Fechado, grupo, a VMCom, a Ortomundi, a Align, a Orthometric, e um agradecimento especial também à Schuster, a empresa que está envolvida aí também no apoio desse evento e na distribuição depois das doações e auxílio aos colegas, porque é uma empresa aqui da minha cidade, Santa Maria, e eu sei que eles estão sofrendo bastante com todo esse problema, por conta de logística e recebimento de insumos, distribuição de mercadorias, e mesmo assim eles nunca se negaram a ajudar durante todo esse período aí. Falando um pouco, Kleber, sobre a questão aqui no estado, claro que de conhecimento de todos, né, e não estão sendo semanas nada fáceis, foi muito feio mesmo tudo que a gente passou aqui, foi uma grande tragédia mesmo, ainda estamos vivendo, né, e ainda passaremos por um período bem complicado nos próximos meses, próximos anos. Felizmente, na minha cidade, nós tivemos somente algumas perdas estruturais em acesso da cidade, mas pessoas a salvo, mas nós tivemos aí situações mais complicadas na região do Vale do Taquari, onde eu fui professor por muitos anos, na cidade de Lajeado, né, que é uma grande cidade, ali, uma referência nessa região. Vários alunos, alguns colegas tiveram perdas bem importantes, e a gente sabe, claro, da situação de Porto Alegre também, onde nós temos vários colegas aí afetados também. Então, a organização de um evento como esse, ela é linda, assim, ela é muito admirável,
porque toda ajuda é bem-vinda agora e a gente podendo ajudar mais especificamente os nossos colegas, né, com o nosso trabalho, isso é ainda mais gratificante. Eu ajudei da forma que pude, com doações, com trabalho voluntário, mas o que eu estou sentindo, podendo estar aqui hoje, é muito maior do que isso, né? Porque a gente poder usar o nosso trabalho, o nosso conhecimento, a nossa experiência, para de alguma forma trazer recursos ou conforto para os nossos colegas é ainda mais gratificante. Então, fica aqui meu agradecimento pela organização do evento por isso, e o agradecimento também à participação de todos que estão aqui assistindo, doando, e os colegas que vão depois me suceder aqui na apresentação também doando o seu tempo. Tá? Muito obrigado aí a todos. Eu vou dar início aqui, então. Deixa eu só... Estou visualizando a minha tela? Visualiza a minha tela? Maravilha. Então, pessoal, mais uma vez aqui agradecendo então a organização do Congresso Beneficente. Eu coloquei aqui nesse slide inicial as empresas que estavam inicialmente envolvidas, né, e que doaram o seu tempo aí na organização e com patrocínio, né, que serão inteiramente revertidos aí para os colegas com necessidade aqui no estado, para que eles consigam aí pelo menos parcialmente reconstruir, né, as suas estruturas tão importantes aí para a sua vida profissional e pessoal também, claro. Falando especificamente sobre o meu tema, hoje eu escolhi um tema que é extremamente comum na nossa rotina clínica, que é falar sobre o desvio das linhas médias, né? Quem tem uma rotina clínica constante, plena, sabe que isso é muito comum, né? Provavelmente todos aqui que estão nos assistindo hoje estão com alguns casos nos seus consultórios aí, batalhando com as linhas médias, e isso é uma questão importante não só do ponto de vista estético, né, que a gente tenha linhas médias corretas, mas do ponto de vista funcional também, né? Linhas médias superiores e alinhadas significa normalmente que a gente possa ter boas intercuspidações laterais também, que do ponto de vista funcional é bem importante. Com relação à correção das linhas médias, isso foi o motivo de eu trabalhar com essa aula. Eu estava analisando alguns casos, né? E eu percebi que a gente tem várias formas de corrigir as linhas médias. Isso vai depender, claro, do nosso diagnóstico, das necessidades de cada caso. Mas nós podemos ter problemas anteroposteriores causando desvio das linhas médias. Nós podemos ter problemas transversais, né, assimetrias esqueléticas normalmente envolvidas, e nós podemos ter problemas verticais também, causando o desvio das linhas médias. Então, claro que em cada uma dessas situações eu vou atuar de forma diferente. Nesse primeiro slide, eu coloquei uma primeira situação, uma primeira possibilidade de correção das linhas médias, que é a retração unilateral. Aqui ao lado esquerdo, nós vamos ver a retração unilateral quando a gente usa dispositivos de ancoragem esquelética, como mini implantes extraalveolares ou mini placas. Eu sempre gosto de usar essas linhas de referência, eu vou usar ao longo da aula, tá? Eu acho que a gente tem que, claro, a gente está falando de linha média, essa é a linha média, mas linhas de simetria entre caninos e molares, elas são muito importantes também quando a gente está trabalhando com casos assimétricos, então já fica aqui uma primeira dica, sempre trabalhem com a avaliação dessas linhas de simetria, tá? Para chegar ao melhor resultado possível. Quando a gente utiliza, então, a ancoragem esquelética unilateralmente, a gente vai fazer um movimento nesse sentido, retraindo todo o arco, claro que com uma mudança bem expressiva na posição dos dentes anteriores, para chegar à correção da linha média. Aqui é importante observar a tendência que há de cruzamento na região posterior aqui desse lado. Então, cuidado bem importante nessa região, para evitar que durante a retração a gente tenha um cruzamento.
E a outra possibilidade, mais clássica aí talvez, né, é fazer a correção da linha média com uma extração unilateral. E aí o ideal é colocar primeiro o canino em simetria com o lado oposto, depois corrigir a linha média, isso pode ser realizado dente a dente. Eu prefiro utilizar um arco de abertura do lado direito e fechamento do lado esquerdo, alguns chamam de push and pull, para ganhar um pouco de tempo nessa correção. Em termos biomecânicos, um pouco mais complicado esse tipo de correção, mas a gente ganha um pouco de tempo e evita que o paciente tenha um diastema central aqui em determinado momento da mecânica. E depois a gente faz a retração simétrica desses dentes anteriores, certo? Em ambas as situações, a gente está vendo aqui que há uma mudança importante na posição dos dentes anteriores. Isso tem que estar previsto já no nosso planejamento, que vai ter um impacto sobre perfil do paciente, com certeza. O contrário, então, da retração, é a gente fazer a projeção unilateral. E isso se tornou possível também com a utilização da ancoragem esquelética. E aqui, mais uma vez, utilizando uma força unilateral, e aqui eu recomendo ou mini-implantes extraalveolares ou a mini-placa, a gente pode fazer o movimento de todo esse grupo de dentes, corrigindo a linha média por projeção dos dentes anteriores aí, certo? Aqui, a observação é o cuidado para não fazer um cruzamento vestibular nessa região. É muito comum isso. Eu, quando trabalho com mini-placas, eu peço a mini-placa bem próxima aqui, essa região vestibulolingual, com um pequeno afastamento do rebordo, e trabalho com um gancho no arco, tendo pouco efeito vestibular. Cuidado com o mini-implante extra-alveolar posicionado nessa região, que vai ter uma componente muito vestibular. A tendência de cruzamento aqui é bem grande. Tá? E a outra possibilidade aqui ao lado direito, e isso acontece normalmente em pacientes que tiveram perdas ou extrações unilaterais, é a possibilidade de abertura de espaço para reabilitação para o implante, tá? Implante ou próteses convencionais. E assim corrigindo a linha média também por projeção dos dentes anteriores. Mais uma vez, vai depender do diagnóstico, do planejamento, né? Casos que aceitam retração, casos que aceitam projeção, pelos limites biológicos e estéticos também, e a gente vai poder restaurar essa linha média fazendo a abertura de espaço com implante ou projetando todos os dentes lateralmente. Uma situação mais recente que eu tenho utilizado bastante é a rotação pura do arco, tanto o arco superior como o arco inferior, no eixo O. Tá? Deixa eu tomar uma água. Então, nessas situações, a gente pode utilizar duas unidades de ancoragem, uma do lado esquerdo do paciente, outra do lado direito, com forças opostas, uma para retração e outra para projeção, e dessa forma a gente consegue esse tipo de rotação no arco, sem alterar a posição antero-posterior dos dentes anteriores. Claro que isso vai ser decidido, eu posso utilizar uma força maior de projeção ou uma força maior de retração, dependendo da minha necessidade de posição dos dentes anteriores, certo? Há a possibilidade de fazer isso com extração? Também há. Tá? Nós vamos ver uma animação aqui ao lado direito, em que se faz a movimentação dente a dente, com uma extração unilateral. É claro que isso demanda muito mais tempo. A gente está falando aí, talvez, 2 anos só para corrigir toda essa simetria, talvez um pouco mais alinhamento, nivelamento, finalização, certamente é um caso para mais de 3 anos. E algum efeito anteroposterior será sentido ainda nos dentes anteriores, certo? Então, eu vejo bastante vantagem em fazer essa mecânica, talvez aí uma das grandes aplicações da ancoragem esquelética bilateral, para fazer essas rotações aí puras no eixo IO. E aqui, para finalizar essa parte, para depois a gente entrar nos casos, a gente pode ter a linha média desviada, causada por um problema vertical, de inclinação de plano, e uma rotação no eixo ROL, vai corrigir essa linha média. Tá? Observem a animação, voltar aqui com a intrusão unilateralmente, do lado esquerdo, a gente corrige a linha média, não só a inclinação da linha média, mas o desvio mesmo dela. E a extrusão do arco inferior também corrige a linha média inferior. Então, aqui um problema vertical causando um desvio de linha média.
E para finalizar, em correções transversais, a gente está vendo aqui um paciente, eu simulei um paciente com uma assimetria mandibular, um desvio para o lado esquerdo, com compensações dentárias posteriores bem importantes. Nesses casos, se o problema é leve, há uma possibilidade de correção ortodôntica, uma camuflagem. Se é um problema de moderado a severo, eu acho muito temerário, eu recomendo a cirurgia ortognática como a melhor forma de correção, porque nós teremos os limites biológicos, funcionais e estéticos ultrapassados aí. Então, vai ser, certamente, nós teremos resultados limitados para pacientes com assimetrias moderadas a severas aí. Então, o ideal seria a realização de uma cirurgia ortognática e, claro, antes disso, corrigir os torques dos dentes posteriores. A gente vai ver um caso nesse sentido aí, que vai exemplificar bem isso. Vamos iniciar, então, com o caso do Kenner. O Kenner é um caso interessante para a gente discutir aqui na aula, porque ele tinha assimetrias de linha média, tanto no arco superior como no arco inferior. Um paciente que passou aí por um pequeno tratamento ortodôntico quando era adolescente, no arco superior só. Ele teve extração do dente 14, e por relato dele, um pequeno período de alinhamento e nivelamento no arco superior só. Se a gente observa as linhas médias, a gente vê a linha média superior desviada em torno de 3 milímetros para o lado direito, e a inferior, se a gente considerar o centro do mento, né, que é o importante nesses casos, ele é um paciente que vai ser submetido à cirurgia ortognática. Essa linha média um pouco desviada, talvez, para o lado esquerdo dele em relação ao mento. Então, eu tinha necessidade de centralizar a linha média inferior e centralizar a linha média superior. Mostrando a teleradiografia, um paciente classe 3 esquelético, paciente que foi operado, né, cirurgia ortognática. Aqui o formato do arco superior, uma assimetria causada pela extração do dente 14, e no arco inferior, isso é bem importante, ele tinha um apinhamento maior do lado direito. Ao alinhar e nivelar esses casos, essas situações, incluindo todos os dentes, a linha média sempre desloca para o lado de menor apinhamento. Como ele já tinha um pequeno desvio para o lado esquerdo, eu não devo alinhar e nivelar todo esse arco, porque eu tenho o risco de desviar essa linha média mais para o lado esquerdo, certo? Sem falar na descompensação dos dentes posteriores, né? Ao descompensar esses dentes do lado esquerdo, que estão mais inclinados, eu vou ganhar mais espaço desse lado, e provavelmente ainda tem um desvio ainda maior para o lado esquerdo. Então, como que a gente faz o planejamento da mecânica aqui para o Kenner? Arco superior, bem tranquilo, extração do dente 24. Distalizei primeiro o dente 23 para colocar em simetria com o dente 13. Aí eu utilizei aquele arco de abertura do lado direito e fechamento do lado esquerdo para abrir espaço inicialmente para o dente 13 entrar em posição. E depois esse arco foi ativado unilateralmente para terminar o fechamento de espaço, corrigindo a linha média. Observem ao lado direito o arco inferior aqui. Então, no primeiro momento, um alinhamento e nivelamento sem incluir dentes anteriores e o 44. Depois disso, eu fiz uma distalização unilateral com o mini implante do lado direito para posicionar o dente o 44, desculpa, e consegui espaço para alinhar os incisivos para o lado direito. E aí a gente vai alinhar para o lado de menor apinhamento, que era o lado direito, centralizando a linha média com o mento. Aí o Kenner pré-cirurgia, com as linhas médias coincidindo, linha média superior com o filtro e inferior com o centro do mento, como tem que ser, né? Paciente que não tem assimetria esquelética maxilar, né? Mas tem uma assimetria mandibular, então tem que centralizar com o mento. Inicial, pré-cirúrgico, a gente já viu, e o Kenner numa fase de finalização. Isso é 3 a 4 meses pós-cirurgia, ele já estava com uma boa intracuspidação pós-cirúrgica, aqui entrando numa fase de dobras, um pouco de uso de elástico, e aí o Kenner no final, agora com ótimo resultado de simetria, paciente operado pelo Alessandro Farré, meu irmão, e o doutor Luiz Fernando Caldarte, outro cirurgião aqui de Santa Maria, eles têm uma equipe de cirurgia ortognática aí.
um excelente resultado deles, intercuspidação boa, alinhamento das linhas médias, ganho estético bem importante para o paciente. Aí uma comparação do inicial e final de perfil. E o principal aqui, o nosso objetivo de discussão aí, que é a correção das linhas médias, agora ele com linhas médias coincidentes aí no final. Comparação do inicial e final. Então, chamar atenção aqui principalmente para a descompensação posterior, né, que é importante nesse caso. Eu falei que casos como esse, tentar uma correção, uma compensação camuflagem transversal é muito perigoso, né? Nós já temos compensações importantes desse lado, levar esses dentes mais para vestibular ainda, certamente a gente teria um ganho estético pobre, dificuldade de ter uma intercuspidação boa, e a gente estaria certamente rompendo limites biológicos aqui, ósseos dessa região. Tá? E sem falar na instabilidade do caso, certamente são casos mais instáveis aí no pós-tratamento. Aqui uma comparação dos arcos, né? O superior do início, pré-cirúrgico já alinhado, e o final. E o inferior, basicamente mantendo a posição da linha média, e claro que a cirurgia que corrige a linha média com a linha média da face, né? Teleradiografia inicial e final, e a panorâmica inicial e final, aí, mostrando bom paralelismo. Isso é importante, né? Principalmente em áreas de distração, para a gente não ter movimentações desejadas, reabertura de espaço, enfim, essas situações de instabilidade pós-cirúrgico. Aqui é um vídeo só para mostrar o escaneamento do Kenner no final, uma boa intercuspidação, uma boa coordenação dos arcos, que é importante também para a questão de estabilidade. Eu gosto muito de modelos de escaneamento, para a gente ver a intercuspidação por dentro também, né? Ela tem que estar, assim como por vestibular, bem intercuspidado aí. Em cada caso, pessoal, eu vou deixar algumas mensagens, tá? Que eu acho que é importante para a gente reforçar alguns pontos. Nesse caso do Kenner, o que fica de aprendizado é que a gente tem que prever o desvio das linhas médias no alinhamento e nivelamento. Isso é muito importante. Ao alinhar e nivelar todos os dentes, a gente pode ter desvios desnecessários, estender o tempo de tratamento, né? Fazer movimentos de vai e vem, round trip. Aí. Lembre que a linha média sempre desvia para o lado do apinhamento. Então, nesse caso dele, ao alinhar e nivelar, eu ia desviar para o lado esquerdo, no arco inferior. Arco superior, tá? Cuidado, ao retrair unilateralmente, mecânicas assimétricas, há de se cuidar muito da contração assimétrica do arco naquela região. Eu normalmente, quando trabalho com alças, eu deixo aquela região do arco um pouco mais expandida, e depois de fechar os espaços, claro que é um período de realinhamento e renivelamento aí com arcos pesados também. Calcular a necessidade de retração e perda de ancoragem, isso principalmente quando se faz extração, né, para que não se tenha mais perda de ancoragem que retração, e ao fechar todos os espaços não se tenha a simetria ainda desejada, né. Então, muito cuidado com isso. Às vezes a gente fecha todos os espaços e segue um desvio da linha média, segue uma simetria entre caninos aí. E cuidar das grandes compensações transversais, né, respeitar a biologia, função e estética. Problemas moderados a severos aí precisam de cirurgia ortognática, tá? Então, sequência, vamos ver o caso do Oneide. O Oneide, um paciente que tinha passado por um tratamento ortodôntico extenso, 4 anos aí, uma reabilitação extensa. Estava insatisfeito com a estética, um paciente classe 3, pouca exposição de dentes superiores e inferiores. Ele tinha dois pônticos bilateralmente aqui, pequeno espaço para abrir para implante. E eu vou focar principalmente aqui na questão da linha média inferior dele. Ele tinha um desvio grande da linha média inferior, e eu precisava descompensar ele para a cirurgia ortognática. Também foi um paciente submetido à cirurgia ortognática, acertando essa linha média inferior. O grande problema aqui no caso dele é que 2 implantes no arco inferior, né? Ele tinha um implante aqui na região do dente 44 e tinha um implante aqui na região do dente 36. Então, a ideia foi remover os 2 pônticos superiores, retrair os superiores apoiados em mini implantes,
porque ele não tinha uma grande margem posterior. E no arco inferior, a ideia foi corrigir essa linha média, fazendo projeção dos dentes anteriores. Então, eu utilizei esse implante como uma ancoragem para trabalhar com mola aberta, e esse implante da região do 44, com uma dobra simétrica no arco e sobrando um pouco de fio na região anterior, claro que não tanto quanto aqui na animação, para fazer esse tipo de movimento, projetando todos os dentes e assim acertando a linha média, corrigindo a linha média. Então já servia como a descompensação que ele precisava, associada ao arco superior, e a gente já corrigia a linha média. Então a sequência do Oneide, o início, a retração, como eu falei, com implantes e arcos com alças posicionados bem próximo da altura dos mini implantes. A abertura, olhem a abertura de espaço daqui para cá, para o novo implante nessa região, linhas médias já bem próximo do ideal, para cirúrgico, e o pós-cirúrgico do Oneide estava distribuindo alguns espaços aqui, a pedido do reabilitador, o Dr. Henrique Roveg, que foi responsável pela reabilitação do Oneide. Então, veja a linha média lá do início, no arco inferior, cirúrgico, finalização. Aqui a gente tem a sobreposição das imagens das telerradiografias Oneide inicial, o pré-cirúrgico e o pós-cirúrgico, com uma rotação grande dos planos, um deslocamento maxilar inferior e um avanço maxilar bem importante também. Tá? Pré-cirúrgico e o pós-cirúrgico do Oneide. Aí o resultado do Oneide pós cirurgia ortognática, cirurgia periodontal do Dr. Jamal Assaf e a reabilitação do Dr. Henrique Roveg, todos colegas aqui de Santa Maria. Cirurgia ortognática realizada pelo Dr. Miguel Schaefer, um colega de Porto Alegre, que eventualmente fazia cirurgias aqui em Santa Maria também. E as linhas médias agora até um pouco sobrecorrigidas aí para o Oneide, inicial e final. Um estético, claro, bem expressivo aí para ele. E aqui a comparação das linhas médias, principalmente arco inferior, né, inicial para o final do Oneide. Aqui é uma panorâmica inicial e pré-remoção, com abertura de espaço. Importante manter um paralelismo aí para reabilitação com implante nessa região. Inicial e final. E algumas mensagens desse caso do Oneide. Assim como a gente tem que cuidar da contração assimétrica do arco ao projetar, ao retrair, né, unilateralmente, nós devemos cuidar a sobreexpansão ao projetar também. Isso é muito comum, certo? Então, cuidar a sobreexpansão do arco ao expandir, ao projetar unilateralmente, para fazer abertura de espaço para implantes, trabalhar com arcos pesados, para manter simetria, né, e paralelismo de raízes, para permitir a reabilitação por implantes. E claro que a gente tem limite lógico da projeção, né? Não são todos os casos que aceitam, então o caso do Oneide aceitava, ele tinha limites importantes ali, aceitáveis para a projeção, mas não são todos os casos que aceitam esse tipo de projeção. Um penúltimo caso aqui, o caso da Clarissa, que eu vou mostrar o impacto que tem a inclinação plano sobre as linhas médias, né? A gente vê aqui no sorriso dela que ela tem as linhas médias não só, a linha média superior, desculpa, não só desviada, mas inclinada, que é uma combinação bem ruim para a estética, né? E isso está sendo causado por uma extrusão maior aqui dos dentes do lado esquerdo da Clarissa, onde ela tem uma exposição gengival maior. No caso dela, no arco inferior, eu trabalhei com extração do incisivo inferior. Tá? Não é muito comum na minha rotina clínica, mas esse caso era um caso que se encaixava bem nessa situação. Eu trago aqui um artigo que eu publiquei em 2019 na Dental Press, que eu falo sobre o diagnóstico e planejamento de desvio da linha média, de resposta da linha média ao corrigir o plano inclinado. Se eu tenho a linha média desviada, como a da Clarissa, na região incisal, mas correta na região da papila, no eixo de rotação do arco superior, ao corrigir com intrusão desse lado, corrigir o plano, eu corrijo a linha média. Tá? Então, muito cuidado quando a gente já tem a linha média correta na região inicial e faz a correção por intrusão unilateral, a gente vai ter uma linha média desviada ou não.
Isso é muito importante planejar antes de iniciar a mecânica, para planejar esses desvios e as unidades de ancoragem que serão necessárias aí. Correção do plano superior, da Clarissa aqui nas imagens superiores. Depois, estabilização do plano superior. Só um mini implante foi responsável por toda a correção. Extrusão do arco inferior com elásticos intermaxilares. E a fase de finalização com um pouco de elástico bilateral. E aí, uma boa intercuspidação final. Resultado da Clarissa agora, observe a linha média, não só a inclinação que a gente tinha, né, mas a centralização aí com a face, fruto da correção única e exclusivamente, tá, da correção do plano no eixo roll. Não houve nenhum tipo de mecânica anteroposterior nesse caso. E quando não há mecânica anteroposterior, um mini implante intraalveolar é suficiente para isso. Uma comparação do inicial e final. Inicial e final aí da Clarissa. E algumas mensagens importantes nesse caso, assimetrias verticais também influenciam as linhas médias, tá? Então, observem isso, certo? Hoje a gente consegue corrigir situações de assimetria vertical com mais facilidade com os mini implantes. Linha média desviada, mais inclinação da linha média, lembre que essa é a pior combinação estética que existe, tá? Então, tenham isso como um objetivo principal dos seus casos aí, corrigir a combinação desses dois desvios aí. E quando não há mecânica anteroposterior associada, como o caso da Clarissa, um mini implante intraalveolar é suficiente. Eu não preciso de mini placas, mini implantes extraalveolares, somente um mini implante intraalveolar ali de 6 ou 8 milímetros é suficiente. E para a gente finalizar, uma situação um pouquinho mais complexa, que é a situação da Gisele, também um retratamento. O paciente passou por muitos anos aí de tratamento ortodôntico, com extrações assimétricas, e ficou com uma bem grande das linhas médias, né? A gente tem a linha média superior aqui e a inferior aqui, quase 6 milímetros de desvio entre elas. Uma inclinação de plano bem importante. E, portanto, uma paciente que tinha uma queixa estética bem grande aí, e além do problema funcional, né? A intercuspidação não estava legal em ambos os lados. Planejamento para a Gisele, para a gente entender o que foi feito. Mini placa invertida no lado direito superior, porque eu planejei uma mesialização desse lado. Uma mini placa posicionada normalmente aqui na posição convencional do lado esquerdo, para distalização e intrusão. Para distalizar a extração do dente 28, extração do dente 46 como espaço aqui desse lado para corrigir a linha média, e ainda uma mini placa invertida desse lado para mesializar esses dentes, corrigindo também a linha média. Por que mesialização e retração ao mesmo tempo? Porque eu não queria modificar radicalmente a posição dos dentes anteriores. A Gisele tinha feito até preenchimento de lados, ela gostava do perfil, ela não queria uma modificação radical no perfil, então, por isso esse planejamento, que ao retrair só para corrigir as linhas médias, a gente viu lá no início que a gente tem um grande impacto sobre os dentes anteriores aí, né? Então, a ideia era fazer esse tipo de movimentação no arco superior da Gisele. Corrigir a linha média sem alterar a posição anteroposterior. Arco inferior, para mesializar aqueles dentes posteriores, eu utilizo o arco 0,16 com bordas arredondadas para ter menos atrito. Trabalhei com um power arm no molar e um power arm, um gancho longo, né, no arco aqui na região anterior. Não trabalhei com ancoragem esquelética, eu queria justamente migrar esses dentes para posterior, corrigindo a linha média, certo? Por dentro tinha um botão para mesializar esse molar sem giro e a mini placa invertida fazendo o movimento de mesialização e aí corrigindo a linha média. Então, aqui toda a sequência biomecânica da Gisele, o início da mecânica, arco inferior, fechamento de espaço e a mesialização com a mini placa, e arco superior, a distalização, e desse lado a gente não enxerga a mini placa, mas existe uma força de mesialização. Sequência da mecânica, aqui a gente está vendo mais ou menos um ano de tratamento, linhas bem próximas do ideal, e aqui uma fase de finalização, com a linha média já até um pouco sobrecorrigida,
em relação da inferior em relação ao arco superior. E aí o resultado final da Gisele, agora com simetria, né, do arco superior e inferior, tanto das linhas médias como do plano oclusal, traçando aí a linha bipupilar e transferindo isso para a linha ali dos incisivos superiores. A gente vê como ela tinha uma inclinação grande, né, e isso está corrigido. E as linhas médias corretas agora ao final. Uma comparação aqui do inicial para o final. Claro que o mais importante são caninos em classe 1, né? Agora ela tem caninos em classe 1, e obviamente ela termina com molares em classe 2 do lado direito, em classe 3 do lado esquerdo. Desde que a gente tem uma boa intercuspidação, isso não tem problema funcional nem estético para ela. E uma comparação do arco superior e arco inferior agora com bastante simetria e correção das linhas médias. Radiografia panorâmica, isso é importante, né? Manter um bom paralelismo no fechamento. Eu gosto de manter essa contenção aqui por 1 ano, mais ou menos, para consolidar bem esse fechamento. Depois a gente pode remover aí com mais tranquilidade, que a gente vai ter provavelmente uma estabilidade nesse fechamento, até pelo paralelismo das raízes. Aí. E o perfil se mantém basicamente o mesmo, né? Uma pequena alteração, talvez, aí em posição dos dentes anteriores. Mas como ela queria manter o perfil, isso se mantém bem equilibrado. Aí. Algumas mensagens desse caso, para a gente finalizar, então. Cuidar a posição dos dentes anteriores, o torque, né, a inclinação dos dentes anteriores ao corrigir as linhas médias, tanto com extração como com ancoragem esquelética, isso é bem importante. Quando se tem necessidades verticais e anteroposteriores associado à desvio da linha média, eu prefiro utilizar mini placas ou, para quem tem mais costume, mini implantes extraalveolares, tá? Em comparação, claro, aos mini implantes intraalveolares. Aí. Em caso de grandes assimetrias, complexidades, como o caso da Gisele, eu gosto de deixar ainda unidades de ancoragem como alternativas. Naquela região da extração do molar, eu tinha um mini implante ali como uma carta-manga, tá? Não foi necessário, mas o paciente está avisado, está ciente disso desde o início. Aí. Eu vou só tirar meus fones, que a gente tem um vídeo agora, um áudio no final, pessoal. Uma mensagem final só. Nesse caso de assimetria, sempre avaliar os pacientes em pé. Tá? Isso foi algo que eu aprendi, principalmente com meu pai, né? Muitos anos de ortodontia. A gente tem uma visão completamente diferente desses pacientes em pé e na cadeira. Reestudar com frequência esses casos, fotos, modelos, fotografias, tá? Mais frequência do que comumente a gente faz, isso é bem importante. Opa, só voltar aqui. E utilizar, como eu falei lá no início, pontos de referência a todo momento, né? Só um pouquinho, desculpa. Pontos de referência são nos modelos aí, a simetria de caninos, as linhas médias, os planos de referência, plano bipupilar, transferir isso para a região do arco, isso é bem importante, tá? Vou deixar aqui no final uma música que como um hino para nós aqui no Rio Grande do Sul, para alguns, né? Nós temos essa cultura tradicionalista muito forte aqui, e essa música sempre foi uma música muito querida por nós, e agora ela é como é um hino dessa reconstrução, desse momento difícil que a gente está vivendo. Tem se ouvido muito por aqui e tem se... eu fico até um pouquinho emocionado nesse momento, assim. Nós estamos, claro, vivendo um momento muito difícil, e ela serve como uma mensagem, tá? Uma mensagem, e ela ilustra bem o momento que a gente está passando aqui, e certamente nós vamos passar aí nos próximos meses e anos aí. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das réguas do chão, ter os pés roseteados de canto, ficar mais trigueiro com o sol de verão.
fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos os presentes, a todos os organizadores, a todos que contribuíram, doaram o seu tempo ou fizeram sua contribuição aí financeira também. Tudo vai ser muito importante no futuro para nós. Muito obrigado. Muito obrigado a você, meu amigo Marcel Farré, pela brilhante aula e por doar seu tempo aqui nessa ajuda. E você aí, estando próximo ao problema, estando próximo ao que está acontecendo, realmente é a pessoa mais certa, e até a tua emoção ficou muito clara aí. Então, muito obrigado pela sua aula, muito obrigado aqui. Até agora os participantes só elogiam. Eu estou perguntando se eles têm alguma dúvida, mas até agora nenhuma dúvida. Então, seria interessante só a gente finalizar aqui agora para dar andamento aí com o próximo participante, com o próximo palestrante, para que a gente consiga